Glória a Deus. Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia aí na carta aos Hebreus, capítulo número 9. Hoje é ceia. E eu prometo que vou terminar no horário de 12:30. Não, brincadeira. Capítulo 9, da carta aos Hebreus, capítulo 9, o verso número 27 e 28. Como eu falei, hoje é ceia. Nos lembramos, né, do sacrifício que Jesus fez na cruz para salvar as nossas vidas. E não podemos esquecer, não. Isso tem que ficar na nossa memória. Por isso que todos os meses a gente traz, para que a gente não possa esquecer desse grande sacrifício que Deus fez por nós para nos salvar. Amém? Irmãos, acharam, amém? Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, verso 27 e 28. Diz assim: assim como aos homens estão ordenados a morrer uma só vez depois do juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é muito conhecido de muitos cristãos, quando diz que o homem está destinado ou determinado a morrer uma única vez. Existe uma verdade absoluta, né? Ou dizem já, é um ditado popular, que a única verdade, a única coisa que a gente não vai mudar é a morte, né? A morte, não tem como você dizer que não vai acontecer, porque ela vai acontecer. A morte de todos os seres humanos foi determinado que todos os homens têm que morrer. E não tem como evitar isso. Homens ricos tentam, de todas as formas, gastarem dinheiro com convênios bons, gastando para que não chegue a morte. Mas não tem jeito, vai morrer, não tem jeito. O rico, o pobre, o feio, o bonito, o magro, o gordo, o branco, o preto, o amarelo, todos vão morrer. E aí o escritor da carta aos Hebreus, escrevendo aos judeus convertidos, dizendo que está determinado, a palavra está fechada. Não tem mais argumento, não tem como mais alguém dizer, não, mas e se a gente fizer isso? Não, já está determinado, não tem como reverter o quadro. Então todos os homens vão morrer, não vai ter jeito. E aí, em seguida, ele diz assim que logo em seguida, o juízo. Não é que a pessoa morreu e já vai para o juízo. Esse período entre a morte e o juízo, pelo menos a maioria das pessoas que estudam, chama isso de um período intermediário. Para onde que vai as almas das pessoas? Para onde vai o espírito? A gente sabe que o corpo, alguns vão ser enterrados, outros vão ser cremados, outros nem aparecem, né? E aí o que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo aqui, quando está determinado o homem morrer uma única vez e logo em seguida o juízo? É que não vai ter mudança no meio do caminho. É que morre e não vai ter outra mudança, não vai ter um meio aí. Não vai ter um jeito das pessoas se desviar no meio do caminho para não chegar ao juízo. É isso, morreu, vai ter que enfrentar o juízo depois. Não tem como desfazer. Mas tem como fazer alguma coisa antes da morte. A salvação e a libertação da nossa alma, Deus está nos dando a oportunidade de decidir antes da morte, porque depois não vai ter jeito. Irmão, mas é aquela história do purgatório, é aquela história, irmãos, é tudo invenção humana. Inclusive, eu estou preparando um estudo para trazer para a igreja. Quero trazer, talvez, na semana, estou preparando aí, os irmãos me pediram, irmão, eu gostaria de ter um estudo com um pouco mais, um conhecimento um pouco mais. Eu gostaria de ter um estudo aí. Eu conversei com alguns irmãos, a gente vai tentar trazer, a gente vai trazer. Talvez seja 5 matérias por enquanto, 5 matérias. Eu estou, a próxima semana é carnaval ainda, mas na outra semana a gente vai iniciar essas 5 matérias para os irmãos que estão precisando, estão querendo conhecer um pouquinho mais, que é teologia, um pouco mais conhecer Deus, né, teologia de Deus, cristologia, paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e soterologia e angelologia.
São 5 matérias importantes para a gente ter um conhecimento, ou então relembrar de coisas que é tão importante para o nosso dia a dia. Por exemplo, angelologia. Não sei se alguém sabe o que é isso. Alguém sabe o que é isso? Angelologia, que é a doutrina dos anjos. Não é angeologia, é angelologia, que é a doutrina dos anjos. Tanto os anjos que estão no céu, tanto os demônios que caíram. Né? Os anjos caíram e viraram demônios. E por que os anjos caíram e viraram demônios? Né? A gente vai estar explicando isso. E a respeito dos demônios, e o próprio Satanás também nessa matéria de angelologia. E a matéria paracletologia, né? Ou pneumatologia, que é mais conhecido como a doutrina do Espírito Santo. Mas eu fiz essa matéria na FABC, está mais para paracletologia. Qual que é a palavra, o que significa paracletologia? A palavra paracleto é consolador. Então, então, o Espírito Santo é o Consolador. Então, vamos estudar a respeito do Espírito Santo como Consolador. E Cristologia, que é a doutrina de Cristo, conhecer um pouco mais Cristo. E a teologia, que é conhecer um pouco Deus, né? Que não dá para a gente conhecer muito. Deus vai permitir que a gente conheça até que a nossa mente consiga entender. E nesse meio aí, eu vou trazer esse estudo que eu já preparei, está tudo certinho lá, sobre esse período, né, intermediário, né, da morte e até que venha o juízo, até que seja definitivamente vivido agora tanto alma, corpo e espírito. Então, está determinado o homem a morrer uma única vez e logo em seguida o juízo. Mas aonde vai ficar essas pessoas, né? Eu vou trazer no estudo. Eu não vou fazer isso aqui não, que vai tomar muito tempo. Eu vou trazer nesse estudo. Se você se interessar por esse estudo, me procure no final, que a gente vai fazer um trabalho aqui legal. Pelo menos 2 horas de aula nessas cinco matérias, tá bom? Pode ver se for numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quinta ou numa sexta. A gente vai fazer isso com vocês, amém? Então, assim, o escritor da carta aos Hebreus, preocupado, né, com os que estão... Alguns já estavam voltando aos judaizantes, mas os que estavam lá, Paulo estava... não foi Paulo que escreveu, mas algumas pessoas dizem que foi Paulo, mas realmente não tem certeza. Mas o escritor está preocupado em dizer para eles, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, porque já está determinado. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Está determinado que o homem vai morrer uma única vez, não vai ter outro jeito. E por fim, ele vai ter que esperar o dia do juízo. E o dia do juízo, lá no capítulo 20 de Apocalipse, você vai ver lá como vai ser encarado este juízo lá. Que é onde vai ser apresentado o grande trono branco, onde que a terra e o céu vão sumir diante dele, para que ninguém se esconda. Quando desaparece os céus e a terra, para que ninguém se esconda, todos vão estar diante do juízo. E este juízo, esse juiz que vai estar lá, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus vai estar sentado julgando as nações, grandes e pequenos, e ricos e pobres. E lá vai ser julgado os mortos, né? E não os vivos, vai ser julgado os mortos. Mas por que os mortos? É que não quiseram nada com Deus, é que não quiseram nada com Jesus, porque foram condenados porque não quiseram. Por que condenado, né? O livro, o Evangelho de Marcos, ele escreve no últimos versículos, ele diz assim, Jesus dizendo, aquele que crê e for batizado, será salvo. O que não crê já está condenado. E aí João escreve o seu Evangelho, capítulo 3, versos 17 e 18, e qual é essa condenação? É porque Jesus veio a essa terra, a luz veio a esse mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É isso, essa é a condenação. Eles não quiseram a luz, eles quiseram as trevas. Irmãos, a gente está vivendo num período de tanta afronta ao nosso Deus, que não vai ter jeito. As pessoas que afrontam a Deus agora vão ter que encarar Ele no juízo. Não, mas eu não ouvi falar. Você ouviu falar. Com certeza, algumas pessoas dizem que vai ser apresentado. Você foi evangelizado. E Paulo vai mais além. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz assim, que ninguém vai ficar indesculpáveis. Ninguém vai ficar dizendo assim, nunca ouvi falar. Mas espera aí, como que você nunca ouviu falar? Pelas coisas que foram criadas, vai revelar que existe um Deus que deve ser adorado. Não vai ter desculpa, irmão, não vai ter desculpa. Não, mas coitadinho de mim. Não vai ter desculpa. Lá no juízo final não vai ter desculpa. O texto diz, lá no juízo final, diz que vai ser escrito, vai ser lido livros, outros livros, e vai ser aberto o livro da vida.
Para que o livro da vida vai ser aberto lá no juízo final? Para dizer, o seu nome não está aqui. Por isso que você, como o seu nome não está aqui no livro da vida, é por isso que você está aqui. Você não quis nada, e por isso que você vai estar aqui. E qual é, em seguida? A condenação, ele é jogado no lago de fogo, onde o fogo nunca acaba, o choro e ranger de dentes. E o bicho nunca acaba e o fogo nunca apaga. Eternamente. Mas nós que estamos aqui, aceitamos Jesus como Salvador, glória a Deus, nós vamos morrer também, mas a gente não vai enfrentar o juízo, o grande trono branco. Paulo diz no capítulo 15, 1 Coríntios, nós vamos para o tribunal de Cristo. Lá nós vamos receber a coroa da justiça, o galardão, porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Lá não vai ter julgamento, vai ter entrega do salário daqueles que trabalharam. Nós vamos entregar a cruz de cada dia e nós vamos receber, aleluias, a coroa da justiça. Por aí, a partir desse momento, nós vamos adorar a Deus para sempre. Onde que do outro lado, onde que há choro e ranger de dentes, onde que o fogo nunca acaba e o bicho nunca morre. Então, a preocupação do escritor da carta aos Hebreus, dizendo assim, olha, vocês que estão ainda em pé, e aqueles que poderiam não ter voltado, poderiam estar aqui, está determinado por Deus que o homem vai morrer uma única vez, não vai ter duas mortes. Ele vai morrer uma única vez e não vai ter mais jeito. Então, e logo o juízo. Assim também. Aqui são 4 verdades absolutas, assim como as pessoas dizem que a única verdade, quem sabe que vai acontecer, o único acontecimento que não vai mudar é a morte. Não é? A gente sabe que em todos os velórios que a gente vai, esse é o comentário. É a única certeza que a gente tem, é a morte. Mas o escritor da carta aos Hebreus apresenta mais 3 verdades absolutas. A morte e o juízo. O juízo também é verdade. E logo em seguida, ele vai falar que existe também o sacrifício de Jesus que ele fez para sempre. O sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar a humanidade. Também é verdade. Não existe outro sacrifício para salvar a humanidade. No capítulo 10, verso 23 em diante, ele vai dizer assim, ó, não adianta vocês quererem fazer outras coisas para salvar a vida de vocês, porque não vai adiantar. O sacrifício para a salvação é esse que Jesus já fez. No capítulo 6, verso 4 em diante, ele vai dizer assim, que se aquele que cair é impossível alguém cair da fé, é impossível alguém cair da graça. Mas se porventura alguém achar que pode cair, ele não pode mais retornar. Porque se ele for retornar, é matar Cristo novamente. Isso não vai acontecer. Jesus não vai morrer novamente. Jesus morreu uma única vez, não vai acontecer mais isso. Ele já venceu a morte. Então, a verdade que nós achamos, as certezas, né? A certeza que nós temos hoje é a morte. A única certeza que a gente tem. Mas o escritor da carta aos Hebreus apresenta mais 3 certezas absolutas. A morte e agora a certeza do juízo. Não vai ter jeito, vai ter que encarar tanto o juízo como o tribunal de Cristo. Eu não sei como você tem trabalhado, eu não sei como você tem vivido a sua vida, se você trabalha por reino, se você tem dedicado a sua vida para adorar Deus, servir ao Senhor, você vai receber galardão lá no tribunal de Cristo. Mas se você não fez nada e não está fazendo nada até aqui, e quando você morrer, sinto muito a gente falar isso, você vai para o céu. Você vai entrar lá porque o teu nome está escrito lá. Mas tem um ditado ou uma música bem antiga, você vai entrar lá e vai viver nu com a mão no bolso. Sem nada. Mas não tem problema não, talvez alguém vai chorar lá. Apocalipse tem 2 lugares que diz que Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Tem dois textos lá. O primeiro é que diz que uma grande nuvem de pessoas vestidas de vestes brancas, e aí o anjo pergunta para João, quem são essas pessoas? João fala, eu não sei quem são. Então o anjo diz, essa multidão, gente, veio da grande tribulação. Elas estão diante do trono e Deus vai secar dos olhos dela toda a lágrima. Mas tem outro texto que diz que Deus também vai secar as lágrimas dos olhos das outras pessoas. Talvez seja esse momento de todo mundo receber galardão, todo mundo receber prêmios e mais prêmios, coroas e mais coroas, ou mais coisas na coroa, preciosa na coroa, enquanto talvez eu fico olhando. Puxa vida, eu não recebi nada. Não, você não trabalhou. A salvação é uma coisa, galardão é outra.
no capítulo 3, 11 de Apocalipse, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Se você trabalhou e está trabalhando, guarda aí. Não permita que o diabo roube ou você perca no meio do caminho, para que você não chegue lá dentro do tribunal de Cristo sem nada. Vai ser vergonhoso para mim e para você chegar lá sem receber nada. Vamos entrar no céu. Mas aí, puxa vida, eu não vou receber nada, né? Você não trabalhou, você não fez nada. Você não fez absolutamente nada, você não pregou, você não orou por alguém, você não sentiu misericórdia de ninguém, você não participou de grupo nenhum da igreja, você não se interessou por nada da igreja. Você quer receber o quê? Deus é justo, amém? Deus é justo, amém? Porque se Deus fosse dar, olha só, a injustiça se Deus desse a coroa para Paulo e desse para mim, Deus seria injusto. Porque Paulo trabalhou muito mais, mas muito mais, então ele é merecedor dessa coroa. Se de repente João e Pedro, né, que foram mortos, João não, mas Pedro foi morto, dizem que ele foi morto de cabeça para baixo, porque não queria ser honrado como Cristo morreu, e eu chegar lá e cobrar de Cristo que eu vou receber a mesma coroa que Pedro. Aí Deus seria injusto? Deus é justo. Então Deus vai dar a coroa aquilo que é proporcional ao nosso trabalho. Então se você aí até agora não trabalhou, então a partir de agora pega a sua foice, pega o seu machado, pega a sua enxada, pega a sua ferramenta e começa a trabalhar. Porque a palavra de Deus diz que Jesus disse assim, olha, é bom que nós começamos a pedir ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores, para que possa ceifar. Como é que ceifa, irmãos? É arrancando, não é cortando, é como uma ferramenta de corte. Corta na profundidade da terra, é arrancar as pessoas da terra, levar para o céu. Então começa a pedir, oh Deus, então me dá a ferramenta que eu preciso para ceifar. Eu quero ser um ceifeiro na sua obra, a partir de hoje, para que você possa receber o galardão quando nós chegarmos no tribunal de Cristo. Logo em seguida, ele vai dizer que a segunda certeza, que é o sacrifício, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por toda, para tirar o pecado de muitos. Por que muitos, não de todos? Porque nem todos querem, né? Nem todos querem a salvação, nem todo mundo quer aceitar Jesus como Salvador. E ele disse ainda, a terceira certeza absoluta, que além do sacrifício, do juízo e da morte, é que Deus aparecerá, Ele vai aparecer pela segunda vez, agora sem pecado, sem carregar pecado de ninguém. E agora, a bênção futura, quando Ele voltar, irmãos, é que Ele vai trazer a salvação para todos. Quando Ele aparecer, aleluia, quando Ele aparecer, Paulo disse que quando Ele vai aparecer lá, nas nuvens, enquanto a trombeta está sendo tocada, os anjos estão levando as pessoas para se encontrar com Deus. Os mortos serão ressuscitados, os mortos vão receber o seu corpo para unir a alma e o espírito, para se encontrar. Os que estão vivos vão ser arrebatados, transformados, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, parecido com o corpo de Cristo, e vão se encontrar aí com Ele nos ares, os cristãos. Mas e os que não são cristãos vão receber também um corpo. Mas aonde, eu fico imaginando, esse estudo eu vou trazer, mas eu quero dar como diz aí o comentário que a gente tem hoje, eu vou dar um spoiler. Spoiler? E se de repente o corpo daquela pessoa foi queimada? Como é que vai aparecer esse corpo? Né? E se o corpo nunca foi achado? Como é que vai aparecer? Será que tem algum texto bíblico que possa nos dar essa sustentação? Tem. Só que eu não vou falar agora, claro, né? Então Paulo disse que naquele dia a trombeta vai ser tocada, os anjos vão separar entre o joio e o trigo. Quem é cristão vai ser levado, quem não é cristão vai ficar. Para encarar depois o juízo. Então, mas irmão, não vai ter aquela chance na última hora, no último minuto, como foi o ladrão da cruz? Não sei, talvez sim, talvez não.
Mas se de repente você não ouvir a trombeta, sinto muito te falar que se aquele que não ouvir o som da trombeta é porque vai ficar. Então fica alerta aí, fica alerta, fica atento, com seus ouvidos atentos. De repente um som tremendo no céu de trombetas, a preocupação é se eu não ouvir. Se eu não ouvir o som da trombeta e ele me chamando pelo meu nome, como disse o apóstolo Paulo, é sinal que eu não vou subir. Mas aí vai ter uma chance, amém? Vai ter uma chance na grande tribulação. O texto também, em Apocalipse também diz, que os que vão ficar ainda, que não foram transformados, vai ter uma chance. Vai ter uma chance ainda, na grande tribulação. Vai vir, essa história também eu vou estar contando para vocês também. Vai vir duas testemunhas que vão evangelizar e vão ser mortas. Depois de 4 dias elas vão ser levantadas e vão ser levadas ao céu. A chance de ser salvo na grande tribulação é muito pouca. Ou você aceita, ou você morre. É assim. Mas agora nós temos a oportunidade de dizer, Senhor Jesus, eu quero ainda viver aqui na terra do seu lado. Eu quero servir ao Senhor aqui ainda. Enquanto eu não ouvir a trombeta, eu quero servir ao Senhor. Porque essas 4 certezas absolutas vai acontecer mesmo que você não queira, mesmo que você não aceite. Vai acontecer. A morte, o juízo, o sacrifício de Jesus é único, não tem outro sacrifício para salvar as nossas vidas. E por fim, ele vai trazer a recompensa para aquele que nele espera. E qual é a recompensa que ele vai trazer para as nossas vidas quando ele voltar? A salvação eterna. Certeza da morte. A segunda certeza, o juízo. A terceira certeza, o único sacrifício que Jesus fez é o dele, é o único, não tem outro. E por fim, a quarta certeza, que é a recompensa daquele que nele espera. A salvação eterna. A vida eterna. E lá, nós conhecemos muito bem, né? Onde que lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, lá não vai ter preocupação, vai ser alegria profunda, louvores a todo tempo, olhando a face dele, louvando a ele eternamente, salvo para sempre. Mas no outro lado também é verdade. Os que não quiseram, vão ouvir só choro e ranger de dentes, onde que o bicho nunca morre e o fogo nunca se acaba. A escolha vai ser sempre do homem. Ou o céu, ou o inferno. Mas não existe purgatório? Não, isso é invenção humana. Existem 2 coisas, ou o céu, ou o inferno. Deus ou Satanás. Então, a partir do momento, ele já ofereceu o seu sacrifício, aqui é a lembrança. Ele já morreu na cruz. O sangue dele já nos lavou o nosso pecado. O nosso nome já está escrito no livro da vida e não vai ser apagado. Não vai ser apagado o nosso nome. Ah, mas irmãos, eu cometi um erro. Não, irmão, fica tranquilo, porque já sabia que ia acontecer isso. Ele já conhecia isso. Fique tranquilo. Participe da ceia nesta manhã. Você que é de Deus, você que aceitou Jesus, foi batizado. Examine, pois, você a si mesmo, como disse o apóstolo Paulo. Examine, sabendo que está a existência dessas 4 verdades. A morte, o juízo, o sacrifício de Jesus foi eterno, não existe outro sacrifício. E a recompensa, quando ele voltar, você vai receber a salvação. Então pense nisso. Você que é crente, você que é evangélico, você que é cristão. Virou moda agora, né? Antigamente era o cristão, depois mudou para crente, agora todo mundo é evangélico. O cristão, você que é cristão, que aceitou Jesus, tem a responsabilidade de ser como um cristão, de ser um servo de Deus, de ser um pequeno Cristo, como a Bíblia ensina. Participe da ceia hoje. Se de repente você está meio para lá do que para cá, é o momento de você pegar a ceia. Examine, pois, a você mesmo. Examine como é que você está. Poxa vida, como que eu estou como cristão? Como eu estou andando como cristão? Como que é? Como a minha vida está como cristão? Qual é o meu testemunho diante das pessoas, eu como cristão? Comece a fazer uma análise aí e participe da ceia. Em nome de Jesus, porque a ceia é para os pecadores mesmo. A ceia é para lembrar que você precisava de um Salvador. E Ele veio. Entregou sua vida para salvar a sua. Então participe e louve ao Senhor mais uma vez nessa manhã, participando da ceia. Amém?